Começa agora na Melodia FM, o programa Teologando, ensinamento da Palavra de Deus, a participação do ouvinte, prêmios e muito mais. A apresentação, Pastor Anderson Alexandre. Teologando, um programa do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando, aqui na Rádio Melodia 100.5, a voz que toca o seu coração. Eu sou o pastor Anderson Alexandre e juntos, no dia de hoje, nós vamos refletir a respeito desta temática. A revelação de Deus. Deus se revelou à humanidade. Deus se revelou aos homens. O que a Bíblia tem a nos ensinar a respeito da revelação divina? O que a teologia tem a nos ensinar a respeito da revelação do Senhor? Pois bem, no programa de hoje nós vamos estudar sobre a revelação geral e a revelação especial. Você já ouviu falar dessas duas áreas? Dentro da teologia, nós temos essas duas áreas, a revelação geral e a revelação especial. Na revelação geral, Deus se revelou a todos, independente da salvação dessas pessoas, tanto aos ímpios quanto aos justos. Deus se revelou a todos. Isso na revelação geral. Agora, na revelação especial, Deus se revelou aos seus escolhidos, aos regenerados, aos salvos, aos filhos de Deus. Pois bem, hoje nós vamos então estudar sobre esta temática, a revelação de Deus. Mas antes eu quero fazer o oferecimento do programa, oferecimento do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada, Educação Teológica com Excelência. Pensou em fazer teologia? Faça teologia no CETEBARI. Você pode estudar conosco tanto na segunda-feira à noite ou no sábado à tarde. Se você não pode se deslocar até a nossa sede, aqui na cidade de Maringá, você também pode estudar conosco através do EAD CETEBARI Online. De qualquer lugar do Brasil e do mundo, você estudará conosco. Atenção você que deseja estudar teologia. Aproveite esta oportunidade. Venha estudar no CETEBARI. Faça já sua inscrição. O CETEBARI oferece um excelente curso de formação em teologia, com duração de 3 anos, aulas uma vez por semana e um valor acessível a todos. CETEBARI, Educação Teológica com Excelência. Um ótimo lugar para quem deseja alcançar conhecimento bíblico, teológico e um belíssimo aperfeiçoamento ministerial. Inscrições e informações pelo 44 30 31 91 19 ou pelo WhatsApp 449-9818-4404. Acesse cetebari.com.br e conheça muito mais. CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada, Avenida Mauá, número 1048, em Maringá. CETEBARI, Educação Teológica com Excelência. Você está ouvindo Teologando, um programa do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada. Pois bem, você está ligadinha aqui no programa Teologando, na Rádio Melodia 100.5 FM, a voz que toca o seu coração. E eu quero convidar você para nos acompanhar nas redes sociais, CETEBARI Teologia e também PR Anderson Alexandre. Você pode acessar o site do CETEBARI, tem o blog, vários artigos, e você pode ler esses artigos e ser totalmente edificado e edificada. Programa Teologando, eu sou o pastor Anderson Alexandre e aqui juntinhos para refletir a respeito dessa temática, a revelação de Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito desta temática? A palavra revelação no Antigo Testamento, ela é utilizada com o termo hebraico galá. O termo hebraico galá aparece no Antigo Testamento
original no Antigo Testamento em hebraico, que significa desvendar, que significa trazer uma revelação, trazer algo que estava oculto a ser iluminado, a ser conhecido e revelado. Já no Novo Testamento vai aparecer com o termo grego apocalipse. O termo grego apocalipse significa revelação, ou seja, aquilo que estava oculto e veio a ser revelado. E Deus trouxe a revelação de sua pessoa a todos nós. A teologia vai dividir esta manifestação divina de duas formas: a revelação geral e a revelação especial. Vamos então, antes de adentrarmos na revelação geral e na revelação especial, vamos entender esse conceito de revelação, já que no hebraico é o termo galá e no grego é o termo apocalipse. A palavra revelação significa desvendar. Desvendar o quê? O que está encoberto. Tornar algo conhecido, que até então estava oculto. E na teologia temos então a seguinte definição sobre a revelação. Na teologia, revelação é a manifestação que Deus faz de si mesmo e de seus propósitos aos seres humanos, dando-lhes o conhecimento dele e de sua vontade. Deus é um ser que se revela, que se faz ser conhecido. E Deus tem se revelado aos seus. E eu quero perguntar a você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, o que Deus tem se mostrado, se feito conhecido a você? Quais são os desígnios, os propósitos que Deus tem se manifestado na sua vida? Eu tenho certeza que Deus tem um plano com você. Deus tem um propósito contigo neste mundo. E Deus há de revelar a você os seus propósitos, os seus desígnios. Que você busque ao Senhor, que você se volte em sua interioridade, em seu interior, e que você receba a iluminação da parte do Senhor e Deus fale ao seu coração para que você venha de encontro com a revelação divina, com a revelação de Deus. Portanto, a revelação é Deus se fazer conhecido, é Deus se manifestar ao homem, é Deus se manifestar ao ser humano. Na teologia, nós temos então pelo menos duas áreas. A revelação de Deus pode ser vista como sendo de dois tipos, normalmente chamadas de revelação geral e revelação especial. Então grava muito bem isso. Na teologia, o conhecimento a respeito de Deus se deu de duas maneiras, de dois modos, na revelação geral e na revelação especial. Vamos então entender agora a revelação geral. A revelação geral é o quê? Dentro da teologia. Entenda que, de fato, é um conceito teológico a partir da Bíblia. E é justamente isso que a teologia faz. A teologia, na verdade, é uma resposta de uma indagação que até então não tem uma resposta racional a partir da Bíblia, a partir do texto bíblico. Olha que interessante. Então a teologia, ela contém respostas de perguntas que até então não tinham respostas racionais, e essas respostas são baseadas na Bíblia. E diante disso, então, os teólogos começaram a problematizar como que Deus se fez conhecido, como que Deus se revelou à humanidade.
E aí, de um lado, eles vão pontuar: olha, temos a revelação que podemos denominar como geral, para todos. E mais adiante, nós vamos adentrar na revelação especial. Vamos então pensar na revelação geral. O que é a revelação geral? A revelação geral consiste na manifestação que Deus faz de si mesmo e seus desígnios a todas as pessoas, independente da cor, independente da nacionalidade, independente da condição social, independente da língua, independente do sexo. Deus se fez conhecido a todas as pessoas, em todos os lugares e em todos os tempos, inclusive nas tribos de aldeias de lugares longínquos e que não tiveram acesso aos conhecimentos da civilização ocidental. Os meios que Deus usou na revelação geral são suas ações, manifestações e suas obras que estão materializadas na criação do mundo, do planeta, do universo, bem como na história da humanidade e também no interior do ser humano, ou seja, na consciência humana. Nessas três áreas, a revelação geral se manifestou. Deus se fez conhecido na criação, na história humana e na consciência de cada ser humano. Então, a pessoa pode ter nascido em uma aldeia longínqua, distante da civilização ocidental, mas esta pessoa, ela é indesculpável. Em que sentido? Ela teve acesso à criação, ela teve acesso um pouco menor, mas teve acesso aos atos divinos na história humana, mesmo que diminuta, pequena, mas teve acesso, porque as ações do Senhor estão permeadas em todas as frentes, inclusive até em detalhes pequenos, como de aldeias e lugares distantes da civilização ocidental, mas lá estava presente Deus em suas manifestações, na história propriamente dita deles. Isso, é claro, é um salto de fé, é uma crença que nós temos. E terceiro, e podemos elencar como um dos pontos mais importantes, que é o que Paulo vai citar em Romanos 1, que é sobre a consciência de cada um, que é a tábua da lei moral no coração de cada um, ok? Então nós temos aqui Deus se revelando ao ser humano, isso em todos os tempos, viu? Por meio da criação, por meio da história e por meio da consciência humana. Vamos ver então na criação. Olha que interessante o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1 e versículo 19 e o versículo 20. O que se pode conhecer sobre Deus é manifestado entre eles, ou seja, entre os homens, porque Deus lhes manifestou, pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas. Então, Romanos 1, 19 a 20, nos fala que por meio da natureza, da criação da natureza, Deus é conhecido, porque Deus se manifestou por meio da criação do mundo. Então, a criação é um dos elementos, um dos itens em que Deus se revelou ao homem
E esta revelação, conhecida como revelação geral, Deus se revelou pelo meio da criação. Olha o que diz o Salmo 19, do 1 ao 2. Salmo 19, do 1 ao 2. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Ok? Então Deus se revelou por meio da criação. Vamos então ver a revelação divina agora por meio da história. Deus sempre agiu na história humana. É claro que o homem é responsável, o homem tem as suas influências e as suas contribuições no desenvolvimento da história humana, mas Deus está no controle, Deus não perdeu o controle. E Deus está por trás de muitas ações que estão relatadas na história humana, apesar do homem ser responsável e também o grande protagonista de muitas ações, sejam boas e principalmente as ruins. Mas, por meio da história, Deus tem se revelado. Olha o que diz, então, o profeta Daniel, Daniel capítulo 2, versículo 21. Deus é quem muda os tempos e as estações, remove e estabelece os reis, é Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. Ou seja, Deus está no controle. Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Em Romanos capítulo 13, versículo 1, Paulo declara que não há autoridade, ou seja, governo humano, que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele, ou seja, sempre passa pelo crivo divino, pela aprovação divina. Portanto, nós vimos a revelação geral por meio da criação, por meio da história. E por último, vamos ver então a revelação geral na consciência humana. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 14 ao versículo 15. O apóstolo Paulo diz que os gentios, ou seja, os não judeus, que não têm a lei, ou seja, a lei do Antigo Testamento, os 10 mandamentos e depois as leis cerimoniais e as leis civis, os gentios que não têm essas leis praticam as coisas da lei por natureza. Embora não tenham lei, tornam-se lei para si mesmos, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. Romanos 2, 14 a 15, ou seja, cada ser humano tem dentro de si a lei moral. E essa lei moral faz com que, diante das atitudes de cada um, essa lei moral há de acusá-lo ou há de defendê-lo. E isso está contido em todos os seres humanos. É uma ação divina, é Deus se manifestando na consciência humana. É Deus se manifestando na consciência humana. Em cada ser humano tem ali o dedo de Deus, uma lei moral, que é essa lei que rege a razão que rege esse ser humano. Portanto, a revelação geral é a revelação divina na criação, na história humana e também na consciência humana. Agora nós vamos então falar sobre os efeitos da revelação geral. Você que nos acompanhava no bloco anterior, falamos que a revelação geral é a manifestação divina para todos, tanto para os ímpios quanto para os justos. E é uma manifestação divina na natureza, na história e na consciência humana.
Então a pessoa passa a ter uma ideia, uma noção de um Criador, de um ser divino, olhando para a natureza, olhando para a história humana e depois olhando para dentro de si. Esta lei moral que rege cada ser humano. Vamos então ver os efeitos da revelação geral. A revelação geral proporciona algum tipo de conhecimento de Deus. Então, no mínimo, algo surpreendente. A pessoa olha para o planeta, os animais, a vida humana, os planetas, as estrelas, a água, o fogo, as nuvens, e a pessoa começa a questionar. Tem um criador por trás de tudo isso. Segundo, a revelação geral dá base para a vida moral na sociedade. Então imagina se o ser humano não tivesse dentro de si esta consciência moral, esta lei moral. Se não tivesse, seria uma destruição, seria o fim da humanidade, porque não haveria então uma moral a ser seguida. Não existiriam valores morais. Terceiro, a revelação geral torna o homem culpado diante de Deus. Então, às vezes, as pessoas podem questionar: mas e a tribo que não teve acesso ao conhecimento de Jesus? Uma tribo que ficou distante da sociedade. Eles vão ser perdoados ou não? São culpados ou não? Olha só. Mesmo que eles não tiveram acesso ao conhecimento sobre Cristo, que é o que nos salva, eles serão julgados pelas suas obras a partir da lei moral que cada um tem no coração. E Paulo vai retratar isso em Romanos 1, Romanos 2. Depois você lê com calma. Romanos 1 e Romanos 2, Paulo diz que essas pessoas são indesculpáveis, que essas pessoas têm as suas responsabilidades, porque por mais que não tiveram conhecimento sobre Deus de modo direto, como hoje nós temos, mas dentro de si, devido à revelação geral na consciência, que é a lei moral em cada coração, essas pessoas são indesculpáveis. Essas pessoas são responsabilizadas pelos seus atos. Porque, diante deste conhecimento da moralidade em seu coração, agiram ou para o bem ou agiram para o mal. E quarto, a revelação geral ajuda no entendimento da revelação especial. Então, é claro que a partir desta base, deste fundamento da revelação geral, olhando na criação, admirando, tem um ser divino por trás de tudo isso. Olhando na história humana e vendo cada livramento, cada sucesso, cada promoção, tem um ser divino governando a história humana. Olhando para dentro de si e vendo aquele coração palpitando por valores morais, por uma consciência que fica abalada ou não, que ela condena os atos ou honra e promove tais atos, a pessoa passa então a ter um conhecimento melhor da revelação especial. E agora nós vamos entrar nesse tema, revelação especial. Dentro da teologia, o que seria então a revelação especial? A revelação especial é a manifestação que Deus faz de si mesmo e de seus desígnios a certas pessoas. Então, se na revelação geral é para todos, na especial é para certas pessoas. E quem são essas pessoas? Aquelas que creem em Jesus. Em determinados tempos e lugares, possibilitando a elas um conhecimento mais específico de Deus. Vamos então entender melhor. Na revelação especial, Deus mostra aspectos da sua natureza e de seus planos que não são vistos na revelação geral. Como, por exemplo,
que Deus é um só, a sua graça, o plano da salvação, a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo, a redenção da cruz, realizada na cruz, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Essas informações não se têm por meio da revelação geral, olhando na criação do mundo, olhando em atos e ações da história, olhando para dentro de si na consciência humana. Será necessário onde? Receber por meio da revelação especial. Então é na revelação especial que se tem acesso a um novo conhecimento, um conhecimento de salvação. Quais são os meios da revelação especial? Primeiro, fenômenos físicos especiais. Ou seja, Deus na história humana se manifestou. Deus apareceu para Abraão, para Isaac, para Jacó, agiu por meio do povo de Israel. E Deus se manifestou por meio do fogo, nuvens, trovões, redemoinho, ventos, brisa suave, e Deus agindo. São fenômenos físicos e especiais. 2. Fatos históricos. Como entender, então, a preservação de Israel, que passou por um cativeiro babilônico, passou pelo Holocausto, e Israel ainda está de pé? É só um exemplo de milhares de fatos históricos de uma ação divina. É Deus no controle da história humana. Terceiro, palavras proféticas. Profetas que realmente foram usados por Deus, que foram usados pelo Senhor para trazer mensagens da parte do Senhor. E dentre eles, o profeta maior, que é Jesus, o Deus homem. Quarto, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a suprema revelação de Deus para a humanidade. Jesus veio a esse mundo e se manifestou ao homem como o Salvador da humanidade. Em João 14:9, Jesus diz: "Quem vê a mim, vê o Pai." Olha que interessante, em Hebreus 1:3 diz: "Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu poder." Jesus é a representação exata do poder de Deus. Em Colossenses 1:15, Paulo vai dizer: Jesus é a imagem do Deus invisível. Então Deus se revelou à humanidade por meio de Jesus. Tanto é que o nome de Jesus, em Mateus 1:23, é Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Diante disso, o ser humano, na revelação geral, olhou para a natureza, teve um certo entendimento de Deus, olhou na história humana, teve um certo entendimento sobre Deus, olhou para dentro de si, na consciência, teve ali um entendimento sobre Deus, mas é só na revelação especial que passou a ter um conhecimento pleno do Deus Salvador, o conhecimento pleno de Yahvé, de Jesus e do Espírito Santo. Vamos lá então, quais são as características da revelação especial? Primeiro, é redentiva, é para salvar. A Bíblia é um livro que contém uma revelação de salvação. A Bíblia é um livro que contém uma revelação de salvação. A Bíblia não é um livro biológico, um livro científico, um livro geográfico, um livro matemático, um livro histórico, não. A finalidade da Bíblia é para apresentar uma revelação de salvação. Portanto, a característica da revelação especial é redentiva, sempre apontando à salvação do homem. Segundo,
Uma outra característica da revelação especial é que é gradativa, é progressiva. Então começou em Gênesis e terminou em Apocalipse. Você precisa entender que a Bíblia contém uma revelação gradativa, progressiva. Não dá para você entender a Bíblia olhando só para Gênesis. Você tem que olhar de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Terceiro, uma terceira característica da revelação especial é a revelação de Deus mesmo. É Deus se revelando por meio da Bíblia, por meio de Jesus, por meio das ações espirituais. Quarto, é cristã. A tônica é Jesus, os valores que Jesus nos deixou, a imagem de Jesus, os ensinos de Jesus. E quinto e último lugar é escriturística. Se nós queremos então ter acesso a esta revelação especial, primeiro é espiritual, é você e o Espírito Santo, é você e Deus, é você e Jesus, e depois é por meio do mergulho na Bíblia. É conhecendo as Sagradas Escrituras que você terá acesso então a este conhecimento da revelação especial. E a revelação especial é somente para aqueles que creem em Deus. É somente para aqueles que são filhos de Deus. É somente para os justos. Tanto é que quando os ímpios passam a ter uma breve noção da revelação especial, lendo a Bíblia, tendo ali um entendimento aqui ou outro, eles desacreditam, eles desconsideram, eles censuram, menosprezam, criticam, tiram sarro, porque os olhos deles estão fechados. O coração está endurecido e não tiveram acesso a essa revelação especial. Assim sendo, acabamos de ver então sobre a revelação especial. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Olá, você está ligadinho aqui no programa Teologando, na Rádio Melodia 100.5 FM, a voz que toca o seu coração. Se você deseja acompanhar esta edição e também outras, é só acessar o nosso canal no YouTube, Setebari, e também no Spotify, programa Teologando. Você terá acesso tanto a esta edição, como também as outras edições. Olha só, nós vimos no dia de hoje sobre a revelação de Deus. A palavra revelação vem do hebraico galá e do grego apocalipse, que significa desnudar, que significa trazer à tona aquilo que estava oculto, escondido. Dentro da teologia nós temos duas áreas: a revelação geral e a revelação especial. Nós vimos que a revelação geral se dá a todos, em todos os lugares, em todos os tempos. Deus se revelou ao ser humano, à humanidade, por meio da criação, por meio da história e por meio da consciência humana. O homem olha para a criação e vê, tem um Criador por trás. Passa a refletir, tem um Criador por trás da criação. O homem olha para a história humana e entende, olha, tem um ser guiando todas as coisas. E o homem olha para dentro de si e tem a moralidade em seu coração para guiá-lo. Já na revelação especial, é para os justos, para os nascidos de novo, para os cristãos. Na revelação especial, Deus se revelou por meio de fenômenos físicos e espirituais, ou seja, ações sobrenaturais, por meio de fatos históricos, por meio de palavras proféticas, por meio de Jesus Cristo, e com isso, Deus se revelou para essas pessoas, que passaram a ter um entendimento salvífico, um entendimento divino a respeito de Deus e do seu plano de salvação.
Quais são essas características da revelação especial que nós vimos? Ela é redentiva, ou seja, voltada para a salvação. É gradativa e progressiva, ou seja, começou em Gênesis e terminou em Apocalipse, e você vê um delinear desse plano salvífico. É uma revelação divina do próprio Deus. É cristã e é escriturística. Você vai conhecer e ter acesso a esta revelação especial, primeiro, espiritualmente, numa manifestação divina a você, e segundo, por meio da Bíblia, por meio da palavra de Deus. Portanto, este foi o programa Teologando, que vimos sobre a revelação de Deus. De um lado, a revelação geral, e da outra, a revelação especial. Eu sou o professor e pastor Anderson Alexandre. Você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, CTBari Teologia e também PR Anderson Alexandre. Vou ficando por aqui. Programa Teologando, que tem como oferecimento CTBari, Educação Teológica com Excelência. Até mais, com a graça de Deus. Você acabou de ouvir o programa Teologando. Volte nos ouvir no próximo sábado.